A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos. Aleluias, louvado seja Deus. Vamos para mais um estudo da palavra de Deus. Aleluias. Hoje eu quero falar de proteção de Deus sobre as nossas vidas. Saiba que Deus ele sempre vai cuidar de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já quero louvar a Deus por você se inscrever neste canal. E te agradecer também por você passar por aqui, deixar o seu pedido de oração. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. A palavra do Senhor ela vem nos dizer assim. Deuteronômio 22, 6 e 7 diz assim. Aleluia. Quando encontrares algum ninho de ave no caminho, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos, deixará ir livremente a mãe, e os filhos tomarás para ti, para que, aleluia, bem te vai, para que prolongue os dias. Deus, amado, Ele cuida de cada um de nós e cuida de toda a criação dEle. E Ele também nos ensina, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele nos orienta, aleluia, a como nós andarmos aqui na terra. Ele nos orienta e nos ensina a nós não pecarmos contra Ele, a nós não fazermos nada contra a vontade do Senhor. Então ele deixa neste livro sagrado ensinamentos profundos para a minha vida e para a sua, para a nossa edificação. E ele diz que quando eu e você encontrar, aleluia, um ninho de ave no caminho, ou em alguma árvore, ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, nós não devemos tomar a mãe com os filhos para nós. Ele diz, deixa ir livremente a mãe, aleluia, e os filhos tomará para ti, para que bem te vá, aleluia, para que prolongues os seus dias. Então, quando eu cuido do bem-estar de um animal, da vida de um animal, aleluia, de um pássaro, seja lá do que for que Deus criou e deixou sobre a terra, os meus dias também serão prolongados sobre a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O nosso Deus, Ele nos ensina tudo. Aleluia. E Ele está a nos ensinar na manhã deste dia. 1 Samuel 12, 22, o Senhor também, Ele vem dizer assim. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome. Então, Deus, Ele nunca vai desamparar o seu povo, aqueles que buscam, que crê, aleluia, no Senhor, que serve a Ele, que tem a sua vida, os seus caminhos, os seus pensamentos, aleluia, voltado para o Senhor. O Senhor, Ele nunca desamparará. Por causa de quê? Do seu grande nome. Por quê? Aleluia, aprove ao Senhor fazer-vos, aleluia, louvado seja Deus, seu povo. Então ele quis fazer de mim, de você, povo dele. E aí Samuel, ele diz assim, quanto a mim, longe de mim, aleluia, louvado seja o Senhor, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então quando nós deixamos de orar por alguém, nós estamos pecando contra o Senhor. Antes vos ensinarei o caminho o caminho bom e direito. Então, aleluia, dever meu, nosso, ensinar o caminho direito àquele que não conhece ainda a palavra do Senhor, dar conselhos bons, aleluia, orientar, direcionar a pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que ela não venha pecar contra o Senhor, para que ela não venha tomar decisões erradas, aleluia, decisões precipitadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não venha errar o caminho. Aleluia, louvado seja Deus, é necessário que eu e você venhamos dar um conselho bom. Aleluia, quantos nos pedem conselho? Quantos nos pedem uma orientação?
uma opinião, como tomar uma decisão. Então, cabe a nós, aleluia, ensinar as pessoas a não tomar uma atitude precipitada, a não entrar em um caminho errado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ele diz: tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Aleluia, Deus tem feito cada coisa linda em nossa vida. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis assim vós como o vosso rei. Então, se o rei, ele é mau, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele não tem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, conselhos bons para dar ao povo, o povo vai perecer, o povo vai gemer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Então, neste livro aqui, nós aprendemos tudo com o Senhor. Louvado seja Deus. Salmos 10, 14, aleluia, diz assim, aleluia, tu o vistes, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sobre tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 10, 14. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. O Senhor está dizendo: tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sobre tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Aleluia, porque Deus, ele nos levantou nessa terra para ajudar o órfão, auxiliar aqueles que não têm. E muitas das vezes a pessoa tem e ela não ajuda, ela não auxilia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela vê a pessoa passar fome, mas ela não está nem aí. Ela vê a pessoa necessitada, precisando, mas ele tem e não ajuda. Estamos vivendo esse tempo. Tempo de angústia, de tristeza, de fome sim na terra. Não só da palavra de Deus, mas de pão. Aleluia. Louvado seja Deus, mas muitos não ajudam. Tem, mas não ajuda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Mas Deus vai chegar um dia que o Senhor ele vai cobrar. Por quê? Porque ele nos levantou para a gente proteger, para a gente cuidar um dos outros. E muitos não estão fazendo, aleluia, conforme a palavra de Deus. Salmo 18 também, amadas, diz assim. Salmos 18, 6 diz assim: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e os seus ouvidos chegou. E aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, nesta manhã, clame ao Senhor, porque o teu clamor vai chegar aos ouvidos do Pai, e Ele vai responder a sua oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus, aleluia, Ele não rejeita um coração aquebrantado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. O Salmo 23, 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não, aleluia, temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, Deus é quem cuida da minha vida e da tua vida. Ainda que você venha estar passando ou venha passar pelo vale da sombra da morte, não temas, porque o Senhor é contigo para te dar a vitória. Salmo 25, 3 também vem nos dizer assim: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Então você e eu, que esperamos no Senhor,
não seremos confundidos, mas aqueles que transgridem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esses sim serão, aleluia, envergonhados. Salmo também 27, 5, vem também nos dizer assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Deus esconde a mim e a você no pavilhão dele, no oculto do seu tabernáculo, Senhor, aleluia, esconde a minha vida e a sua vida, aleluia, ele, aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor Jesus, coloca em segurança. O Senhor, ele diz assim na palavra dele, Salmo 27, 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Aleluia, então eu e você estamos sobre esta rocha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Salmo 31, 19, 20 e 23 diz assim, Salmo 31, 19, aleluia, diz assim: ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confia na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhas, a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha presença, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois os seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperai no Senhor. Que palavra gloriosa, né, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que protege a minha vida e a sua vida, que tem proteção para mim e para você. Aleluia, o Senhor, ele diz, maldito o homem que confia no outro para a sua salvação, porque só o Senhor, aleluia, ele tem poder de nos guardar. Só o Senhor, aleluia, ele esconde, tem pavilhão para nos esconder. Aleluia, só o Senhor, ele nos oculta no seu secreto. Aleluia, ele nos livra da língua dos perversos. Só o Senhor, ele pode fazer isso por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 33, 18 e 19. Também ele diz assim, amados, é um estudo, né, da palavra de Deus. Peço a vocês que ouçam a palavra de Deus com paciência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias, grande é o Senhor, que começa no livro de Deuteronômio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se inscrevam no canal, deixe o seu pedido de oração e eu estarei aqui orando por você. Salmo 33, 18 e 19 diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Que palavra maravilhosa, né? Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para quê? Para livrar a sua alma da morte, para conservar, aleluia, eu e você vivos, aleluia, na fome. A nossa alma espera no Senhor e ele é o nosso auxílio, aleluia, o nosso escudo. Aleluia. Salmo 34, 4 e 6 também fala assim: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam
aleluia, para ele foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, e os livra. Aleluia, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Este é o Deus que protege a mim e a você. Salmo 62. Salmo 62. 62, 1, 2 e 5. Salmo 62, primeiro, aleluia, até o 5 diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O 5 diz assim: a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Aleluia, louvado seja Deus. Porque, aleluia, o salmista ele estava falando estas palavras, clamando ao Senhor, buscando a face do Senhor por proteção. Porque os inimigos deles maquinavam mal contra a Davi. Aleluia. Davi, ele via os homens maquinando mal, aleluia, sobre o outro. E ele chega, e ele diz, aleluia, que a alma dele esperava somente no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E Davi, ele sabia que quando o coração do homem é mau, é perverso, Deus, ele derruba todos. Mas o Senhor, ele guarda aqueles que buscam, que esperam, aleluia, no Senhor. Deus, ele protege. Então, Davi, ele tinha tanta intimidade com Deus que ele escreve estes salmos maravilhosos de proteção para a minha vida e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Salmo 90, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. 90, 1 e 2 diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Porque antes do Senhor formar os montes, a terra, antes de Deus criar, aleluia, todas as coisas, ele sempre foi Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o salmista, ele diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O Salmo 91, 4 e 10 diz assim: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O 10 ele diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que nos protege e nos guarda. Salmo 118. Salmo 118. Aleluia, louvado seja Deus. 8 e 9 diz assim: aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Começando do 5, ele diz assim, Salmo 118, 5 em diante, diz assim: invoquei ao Senhor na angústia e o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Então, o Senhor manda a gente confiar nele. Aleluia, guardar a palavra dele no coração da gente. Porque quando nós guardamos, o Senhor também, ele nos guarda, ele nos protege.
Salmo 121, 1 e 8 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te amolecerá de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E encerrando no Salmo 124, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor, ele diz assim: se não for o Senhor, aleluia, que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então não nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então, amados, o nosso socorro está, aleluia, no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Esse é o Deus, aleluia, que nós, aleluia, servimos. O Deus que nos conhece, o Deus que guarda a minha vida e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus, aleluia. Provérbios 18:10 diz que torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo e estará em alto retiro. Aleluia. Somente até aqui. Aleluia. Esta é a palavra que eu deixo para vocês. Uma palavra de proteção. O Senhor, ele nos protege, ele nos guarda. O Senhor, ele nos cobre com o sangue do Cordeiro e ele nos dá vitória. O Senhor, ele não nos desampara e não nos deixa só, porque ele está comigo e está contigo. Tem mais versículos, mas eu não vou deixar para o vídeo não ficar muito longo, aleluia. Mas tem mais, mas eu vou só até aqui. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Aleluia, que o amor de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês, hoje e sempre. Oh, soberano Deus e eterno Pai, guarda cada vida que vai passar por aqui. Que esta palavra penetre, Pai, no mais profundo, meu Deus, da tua alma. E fale, Pai, com cada um. Proteja neste dia, Deus, e dê a vitória. Corta o laço e quebra a lança. Fecha a sepultura. Joga por terra a fúria do inimigo contra as nossas vidas. Pai, continua com a tua mão estendida sobre nós e nos dê a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.